Tudo começou em 2018, quando eu trabalhava na empresa Bauer. Um irmão, Eliseu de Paula, me convidar a ir orar no monte com eles. Comecei a ir orar e sentir a presença de Deus, conversar. Nesse tempo eu era da denominação. Desde 2008, que era batizado na denominação, 10 anos aproximadamente. E um tempo de 2 anos, 1 ano e meio que eu passei trabalhando com esse meu colega, eu aprendi mais sobre a palavra do que todos esses anos na igreja e na denominação e tal. E aí fomos aprendendo mais da palavra cada vez mais. Até que daí ele me passou o link das lives, eu fui assistindo. E através das lives foram melhorando cada vez mais a nossa fé, né, e o aprendizado também. E aí fui passando a minha esposa e tudo mais. E ela vendo as lives foi aprendendo e com a paciência do pastor explicando e tudo mais, até que foi o dia do nosso batismo que chegou. E um dia também tem um testemunho que eu estava indo em voltando do trabalho, né, de manhã, e passando numa horta grande, assim, uma roça de soja, vi aquela sojinha baixinha assim, no meio dessa soja baixinha tinha um milho meio grande, cerca de 2 palmos mais alto que essa soja. E eu passei, olhei aquilo, né, de moto assim, pensando, né, na palavra, meditando, e nisso vem no meu pensamento, tá vendo aquele milho? Esse milho é você no meio da denominação, hoje já não se encaixa mais com eles. Tu é diferente, já tenho conhecimento verdadeiro da palavra. Ali eu já não me sentava mais, eu ia na igreja, só que eu não entendia por que eles falavam tudo ao contrário da Bíblia. Que ali, a partir daquele momento, eu comecei a ver melhor a palavra e a estudar melhor sobre a palavra. E aí falando com minha esposa e tudo mais. E assim foi que Deus operou, e o irmão também, ele pregou bastante para nós. Logo depois ela conversou com a prima dela também, o primo dela, sobre a palavra, sobre a mensagem, o mensageiro. E foi modificando a mente dela também. Aí chegou um tempo que ela ficou até meio brava e tudo mais, mesmo assim, eu insistia, né? E uma época eu parei de falar sobre profeta, sobre a mensagem. E ela mesma começou a ver as coisas erradas dentro da igreja e tal. Até que um dia ela tomou a decisão e disse que não queria mais, que ela queria ir lá, e onde que eu pregava tanto para ela. E fomos lá conhecer, o pastor Daniel chegou lá em casa, fez uma visita, explicou melhor ainda sobre a mensagem, o mensageiro e as dúvidas que ela tinha. E para a honra e glória do Senhor, fomos batizados, todos nós. Até minha filha de 12 anos desceu as águas conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo, batismos verdadeiros. E estamos aí, na caminhada com os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Boa tarde. Estou aqui para passar para vocês como que foi a nossa chegada na mensagem. Tudo começou quando meu esposo entrou numa empresa, Bauer, e conheceu o irmão Eliseu. E lá no irmão Eliseu começou a falar do amor de Deus para ele, como é que era bem certinho, né? Meu esposo chegava em casa e tentava passar para mim tudo que ele aprendia, ele passava para mim. Eu dizia para ele, não, da forma que nós estamos vivendo tá certo, Deus nos ajudou sempre assim, é porque tá certo, né? E ele dizia, não, mas não é assim, tentando me explicar, né? Um dia o irmão Eliseu passou o link da igreja, da live, para ele, ele começou a assistir, ele queria que eu assistisse também, mas eu sempre rígida ali, né? Não conseguia abrir os olhos para dar entendimento. Né? E até que chegou uma época que deu desentendimento para nós dois em casa, não tava dando mais certo, era demais, sabe? E o amor que ele tinha pela palavra era tão grande que ele queria que eu sentisse também, né, a mensagem. Mas eu rígida, não queria, para mim daquele jeito tava bom, era o correto, porque a gente sempre se criou na dominação e achava que era o certo, aquela forma que eles estavam nos ensinando. Então, e ele se insistindo, e quase que nos separamos por causa disso, né? Mas ele sofreu muito, né? Porque ele queria que eu fizesse o certo, né? E eu, para mim, daquela forma, era a forma certa, do jeito que a gente não tinha entendimento. E através da live, ele deixava as lives rodando e dava briga e tal. E um dia ele parou de falar. E continuou seguindo a nossa vida na dominação, mas eu sentia que ele não tinha mais amor pela igreja lá, sabe? Chegava no banco, ele não tinha mais aquele temor que ele tinha antigamente, né? Para ele parece que aquilo lá era um vazio, gelado. E eu comecei a me entristecer de ver ele daquele jeito, né? E comecei a prestar atenção mais nas pessoas da igreja, os pastores,
os membros grandes lá dentro, sabe? E comecei a enxergar muita coisa errada lá dentro. Mas eu chegava e pensava assim, e falava pra ele, ó, tá vendo aquilo? Ele disse, viu? Por isso que eu quero que você enxergue, abre o coração para entender a mensagem. E foi, eu vendo as coisas, e um dia cheguei lá e disse assim, mas isso tá muito errado mesmo. E saí do culto e disse pro meu esposo, ó, não quero mais ir. Não é, aqui não é mais meu lugar. Não tá dando mais certo. E começamos e fomos uma vez no culto lá, na mensagem. E aí abri entendimento de escutar mais as lives, né? Aí fui muito abraçada pela minha prima, a Célia também. Eu pedi para ela o que ela achava, se ela nos acompanhava para nós não ficar, não se sentir vazio sozinha. Ela entrou conosco na igreja. O irmão Isaías também. Fomos muito bem recebidos, fomos bem recebidos mesmo, como se estivéssemos em casa. E foi assim que, através das lives, o pastor Daniel sempre falando, né, de uma forma bem clara, que a gente consegue entender, né, a mensagem. Daí eu não conseguia também, eu fui para a igreja, mas uma coisa que não entrava no meu coração era a história do William Branner, né? Eu disse, mas não pode, não pode. E daí o meu esposo explicou para mim, é que nem quando você vai trabalhar. Quando você vai trabalhar, você não senta em cima da moto, você liga o farol, ela vai clareando devagarinho, como você vai chegando. Ela não clareia da tua casa até no serviço, o foco dela. Ela vai devagarinho, ela vai clareando para ti. E assim foi. E a mensagem foi entrando, foi abrindo espaço, até que agora eu consegui entender qual o porquê da William Branner, coisa que eu não entendia, né? E cada vez mais, quanto mais live a gente assiste, mais entendimento vem. A gente vai no culto, é melhor ainda, a gente aprende cada vez mais. E tive uma experiência muito boa, muito bom. E agora também quero passar para vocês sobre o irmão que veio, que tinha o dom da cura, ele veio. Eu fui curada, eu tinha um problema muito grave no meu intestino. Já tinha feito cirurgia, fiz cirurgia da apendicite, mesmo assim, continuou o sistema bem ruim, um problema da hemorroida bem grave, grave mesmo. Eu estava muito triste por causa que eu não conseguia mais fazer nada certo, sabe? Era muito triste, muito doloroso. Minha família estava me acompanhando, vendo o quão triste estava sendo para mim aquele problema que eu estava da hemorroida do intestino. Deus me curou, tô curada, não tenho nada mais, amém, graças a Deus. E creio que foi Deus que nos curou por causa que a gente crê, né, no que é certo, né, na palavra e na mensagem. E assim, também, se a gente seguir em frente, a gente se batizou, eu e meu esposo batizamos em nome de Jesus Cristo, da forma certa. A gente era batizado, mas não era da forma certa. Minha filha foi junto conosco no caminho também, se batizou. Uma honra para nós. Ela com 12 anos sentiu a mensagem também, quis seguir junto conosco. É um orgulho para nós. E assim estamos seguindo em frente. A nossa vida só tem a agregar, só tem a agregar a mensagem na nossa vida. Está muito bem. Deus nos mandou esse presente para nós aqui. Foi linda. Nós não estávamos esperando e foi depois que a gente entrou na mensagem, Deus nos presenteou com ela. E estamos felizes e agradeço a todos que nos dão ensinamento, que nos teve paciência para nos ensinar. O pastor Daniel esteve na nossa casa, tirando todas as nossas dúvidas com muita paciência, com muita sabedoria. E agradeço a todos por tudo que tem nos agregado, nos mostrado, nos ensinado e nos abraçado com a palavra. E aí eu deixo meu testemunho para vocês. Muito lindo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém. Olha aí, pastor Daniel. Vocês viram como é fácil? Que incrível. O irmão, colega de trabalho, foi falando do que ele conhecia da palavra, passou o link das lives e Deus foi tratando com o esposo. E a sabedoria do esposo da irmã. Isso, né?
Porque enquanto o irmão queria que ela cresce como ele, estava a coisa Resistente. encruada, a ponto de querer se divorciar. Mas aí ele se silenciou. E o silêncio falou mais alto. Ela percebeu que estava faltando algo, né? Então, você pode fazer. De um jeito ou de outro, você